E aí, pessoas, a paz do Senhor para todos. Eu sou o Guilherme Ferreira Góes e estamos hoje iniciando mais um vídeo do seu canal preferido do YouTube, Estudando a Bíblia com o Guilherme Góes. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de como viver uma vida de alto nível. Nós somos cristãos e a Bíblia nos diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Isso faz com que nossas vidas, você queira ou não queira, sejam uma verdadeira pregação. Você, através do seu exemplo, através do seu modo de vida, você está dando exemplo para as demais pessoas de como é a vida de um cristão. Então, faz-se mister que todo cristão ele tenha um certo tipo de comportamento e que ele também esteja um certo nível de excelência nas coisas que faz, a fim de que o Evangelho do Senhor prospere e ele cresça aqui na terra. Então, mediante esse fato, eu decidi fazer esse vídeo de hoje para tentar transmitir para vocês alguns bons hábitos que vão levar vocês, caso vocês assim o sigam, a ter uma qualidade de vida melhor, a ter mais excelência naquilo que vocês fazem. É claro que a vida de cada um é muito particular, então eu espero que vocês consigam ter a maturidade para poder adaptar cada uma das dicas que eu vou dar aqui ao seu próprio estilo de vida. Porque muitas vezes você tem um emprego que tem uma certa carga horária, um pouco diferente, você tem algumas outras demandas na sua vida, então tudo isso é muito variável, mas eu vou tentar dar dicas aqui bastante gerais. O meu vídeo ele é bastante inspirado na live do professor de filosofia Guilherme Freire, dicas para homens jovens. Se a live ainda estiver disponível, porque algumas lives ele não deixa disponível no YouTube, não deixa gravado, eu vou deixar ela aqui marcado nos cards para vocês poderem assistir e talvez eu deixe na descrição também, tá? Então, primeiramente, uma coisa que nós devemos entender é que você não vai conseguir dedicar, você não vai conseguir se dedicar direito ao aperfeiçoamento de sua vocação, aperfeiçoamento das suas habilidades. Você não vai conseguir nem mesmo dedicar direito um louvor devido ao nosso Deus se você não estiver bem fisicamente. Só você pensar em quando você está doente, sei lá, cara, você pegou uma gripe, um negócio assim. Você consegue trabalhar direito, você consegue produzir tudo aquilo que você conseguiria produzir. Então, o cuidado com o nosso próprio corpo, ele é algo bastante importante. O sábado, que hoje em dia, há alguns tempos até já foi mais, mas ainda hoje é bastante discutido, tá? A relevância do sábado. A Bíblia nos diz que o sábado foi criado para o homem e ele tinha uma certa função de proporcionar um descanso, de proporcionar um bem-estar melhor para a sociedade de Israel e também de proporcionar uma conexão, um tempo de qualidade de conexão com Deus, que já é uma coisa que nós vamos falar depois. Provérbios fala, eu sei que o contexto é um pouco diferente, mas eu gosto desse versículo que ele fala que o homem mau prejudica o seu próprio corpo. O homem cruel prejudica o seu próprio corpo, né? Eu acho isso bastante legal. E uma coisa também que a gente tem que reparar é que o nosso corpo também, ele é templo e morada do Espírito do Senhor. Bem, o Espírito de Deus merece um negócio bom, um negócio que esteja funcionando. Pense por esse lado também, irmãos. Muitas vezes você não vai conseguir se dedicar direito no seu trabalho, você não vai conseguir se dedicar direito à sua família. E não podemos ignorar que tem vários processos hormonais, vários processos que acontecem no nosso corpo, muitas vezes que causam mau humor, muitas vezes coisas que causam sentimentos assim meio depressivos. Cara, se você não tiver bebendo água o suficiente, talvez você tenha
algumas reações assim meio estranhas, talvez você acabe tendo alguns pensamentos assim meio depressivos, umas coisas assim desse tipo. Então, cara, beba água, bastante água, tá? Água até você conseguir ter que a sua urina fique praticamente incolor, isso é algo bastante legal. Eu não gosto daquela ideia de que você tem que beber 2 litros de água por dia, porque, tipo assim, muitas vezes isso vai depender muito do clima da região onde você mora, vai depender do seu estilo de vida. Algumas pessoas precisam beber mais água do que outras. Então, essa dica eu acho ela bastante legal. Você sempre acaba bebendo uma quantidade muito boa de água. Às vezes passa de 2 litros, tá? Às vezes você precisa de mais, às vezes você precisa de menos. Alimentação é uma coisa muito importante. Coma bastante proteína, é, evite de estar consumindo carboidratos que sejam carboidratos muito simples, que eles vão te dar uma sensação de cansaço maior, você não vai estar conseguindo produzir direito ao longo do seu dia a dia. Evite industrializados, tá? Isso anda causando muito problema nas pessoas hoje em dia, cara. Você vai ver que tem problema que antigamente era considerado problema de velho, que tem homem que tá, homem novo, cabra novo que tá passando por esse tipo de problema. A gente vê que, de acordo com pesquisas, parece que a taxa de fertilidade das pessoas está diminuindo ao longo do tempo. Isso é algo bastante preocupante. A taxa de testosterona dos homens vem caindo 1% por ano. Cara, você tem problemas também de ordem hormonal que mexe na mente da pessoa, a pessoa acaba muitas vezes ficando mais depressiva, você acaba tendo um sentimento mais de fracasso, de derrota. Isso é uma coisa muito normal, tá? Porque, primeiramente, quando você é homem, quando você tá com a sua testosterona baixa, a primeira coisa que acontece com você, você fica fraco e burro. Isso é, cara, tem gente, às vezes, quando tá com a testosterona muito baixa, o cara fica parecendo um maconheiro, entende? Ele fica assim meio. Hum. Isso acontece muito com quem é viciado em pornografia, por exemplo. Os caras que são viciados em pornografia tendem a ter uma testosterona muito baixa. Por motivos que eu acredito que vocês já saibam qual é, né? Os probleminhas que um abismo chamou outro abismo. Muitas pessoas já têm falado por aí dos problemas da pornografia. Se você, cara, você é homem, você consome muita pornografia, larga essa porcaria, porque ele não tá fazendo, só tá trazendo desgraça pra sua vida. Tá te deixando, inclusive, doente fisicamente, viu? Tá te deixando doente mentalmente, tá te deixando doente espiritualmente, tá afetando você fisicamente. Isso é uma coisa que é muito preocupante. E voltando aqui à questão dos alimentos, cara, evite industrializados. Hoje em dia o pessoal, os alimentos estão vindo com uma taxa muito grande de gordura. Não que eu seja contra gordura, mas tipo assim, cara, primeiramente, duas coisas que você tem que observar nas coisas que Deus criou. A Bíblia diz que todas as coisas que Deus criou são boas, então já é uma boa dica daquilo que você deve comer, não é? As coisas na natureza, elas normalmente ou têm bastante gordura ou elas têm açúcar. Os industrializados, eles vêm com os dois. Então já tem um excesso aí, tudo aquilo que é excesso acaba fazendo mal. Porém, cara, também esses carboidratos e esses lipídios presentes nos alimentos industrializados, eles tendem a ser de uma qualidade muito baixa e que causam um efeito na pessoa que é meio parecido com um efeito de droga. Entende? Eles dão assim um up na sua energia, tipo, a tua energia tá aqui, aí ele dá assim um pico de energia muito rápido e depois ele abaixa para menos ainda do que aquilo que você estava antes, porque o seu corpo vai precisar gastar bastante energia para poder tirar aquele excesso de dentro do seu corpo. Isso é algo que, cara, que te prejudica bastante, além de todos os problemas que a gente sabe muito bem que essas coisas acarretam. Um fenômeno que está acontecendo muito de uns tempos para cá é que o seguinte, cara, as meninas estão desenvolvendo suas características secundárias femininas bem mais rápido do que antigamente, e os meninos estão desenvolvendo muitos problemas hormonais. Isso é como se as meninas tivessem anabolizada, entende? Como se as meninas estivessem anabolizadas e os meninos estão tendo problema com a sua questão hormonal, porque a alimentação está influenciando muito nisso. A alimentação está influenciando muito nisso. A gente vê hoje cabra novo tendo impotência, às vezes o cabra bastante novo, ele tem
gera câncer de próstata. É muita coisa esquisita, cara. Muita coisa que antigamente era doença de velho, assim, de 70 anos. Que tem cabra novo que tá tendo com a recorrência cada vez maior. E as meninas parecendo que elas estão anabolizadas. Porque esses alimentos, eles também, muitos deles estimulam a produção grande de estrogênio. Você que é homem, você não deve produzir estrogênio. É por isso que essas coisas acarretam câncer de próstata, por exemplo. Então você está produzindo um negócio que não deveria produzir. Isso não é natural, tá indo contra a sua natureza, tá te prejudicando, tá te deixando doente. Se você tá doente, você não produz direito. O sono também é uma coisa bastante importante, tá? É durante o sono, por exemplo, que você. Eu tô dando esses exemplos aqui, tá, gente? Porque foi a parte que eu estudei mais por questões pessoais mesmo, que eu queria melhorar a minha qualidade de vida. Mas eu acredito que seja bastante gerais aqui. E é o seguinte, cara, durante o sono é onde há a maior produção hormonal. Eu tô falando muito aqui de hormônio porque, cara, você, mulher, se você tiver uma taxa boa de estrógeno e você, homem, se você tiver uma taxa boa de testosterona, você vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Algumas pessoas pensam que é apenas, né, na questão sexual que isso influencia, mas não é, mas até o seu cérebro ele é influenciado pelos seus hormônios. Então, assim, é durante o sono que você tem a maior quantidade de produção de testosterona. Os homens, por motivos biológicos, acabam sentindo isso mais, né? Durante a manhã você tem evidências visíveis, eu não vou estar falando aqui qual é, de que a sua testosterona aumentou durante o sono. Então, assim, você precisa ter um sono de qualidade. Aquela dica muita dica de coach, né, que vem aparecendo muito ultimamente, evitar luz azul pelo menos 1 hora antes de dormir, luz do celular. Eu diria que você deveria evitar também antes de acordar, tá? Evite, no caso, antes de acordar, evite depois que acordar, a luz do celular. Cara, o celular é uma ferramenta incrível, mas ele tem que ser usado com moderação. Tudo demais faz mal. Tudo demais faz mal. Beleza? O excesso de estresse nos tempos atuais tem causado muita muita perda de melatonina, que é o hormônio do sono. Isso tem abaixado a qualidade do sono das pessoas. Uma dica muito legal é o seguinte: nós que somos brasileiros, nós temos muito a cultura do café. O café ele é uma bebida estimulante muito massa. Eu mesmo gosto bastante de tomar café, tá? E assim, cara, evite de tomar café a partir das 4 horas da tarde. Isso já ajuda bastante. Você tentar substituindo por um chá, por alguma outra coisa, seria o ideal. Entende? Você evitar de tomar café a partir das 4 horas da tarde. Eu tava tendo um problema com sono ultimamente. Eu parei de tomar café mais ou menos esse horário, seguindo assim, recomendações médicas. E tem melhorado o meu sono, tem melhorado a qualidade do meu sono. Isso é uma dica que eu acho que é importante, principalmente aqui para brasileiros, que nós temos essa cultura muito grande do café. E outra coisa que é legal para melhorar a qualidade do seu sono, o cara consuma frutas, principalmente frutas cítricas que tem bastante vitamina C, porque a vitamina C ela regula o seu cortisol. Então, se você tiver menos cortisol no seu corpo, você vai acabar tendo uma produção maior de melatonina e, consequentemente, você vai ter uma qualidade de sono melhor. O sono é bastante importante, tá? O sono é bastante importante. Outro problema que tem acontecido muito nos dias atuais, se você parar para pensar, é que, tipo assim, as pessoas estão muito intocadas dentro de casa, por motivos diversos. Nós estamos no Brasil, eu sei que em alguns locais é realmente, às vezes até perigoso você sair muito de casa, a pessoa tem que ficar bastante trancado mesmo. Só que, cara, você ficar muito tempo em casa é prejudicial à sua saúde. Você precisa pegar sol, você precisa de vitamina D. Inclusive, eu descobri há pouco tempo que faz mal até para os olhos da pessoa não ter contato com luz de sol. Tá? Você, assim como eu, né, que tem problemas visuais, que tem miopia ou qualquer outro tipo de problema visual, você também precisa pegar sol, cara, até para cuidar da sua visão, entendeu? Você precisa ter essa renovação de vitamina D dentro do seu corpo para você poder se manter saudável. Então, pegue sol. E aqui a gente vai entrar agora em outro aspecto
da sua vida que é bastante importante. Tá um calor, meu Deus do céu. Outro aspecto da vida da gente que é bastante importante, cara, que é o aspecto intelectual, tá? A gente tem que estudar, olha, a partir do, a nossa vida toda, se a gente não cuidar, a gente vai acabar perdendo muito da nossa inteligência, a gente vai acabar perdendo células do nosso cérebro, que são coisas, assim, vai ser difícil de você, conforme o tempo vai passando, vai se tornando cada vez mais difícil você lutar contra a degeneração do seu próprio cérebro, mas é uma coisa que você tem que fazer. E a inteligência é uma coisa, cara, que é curioso, a inteligência é um ativo que você tem, é uma bênção de Deus que você tem que, diferente de outras coisas na vida, como por exemplo saúde física, né, as força, como dinheiro, como outros bens, cara, a inteligência é um negócio que quanto menos você tem, menos você sente falta. Isso é algo, cara, algo surreal. Porque se você pensar, acho que foi bastante assim que surgiu Sócrates, né, também. Pesquisem a história de Sócrates, é muito legal. Acho que vou até falar para vocês. Mas, tipo assim, normalmente, quanto menos a pessoa sabe, mais ela acha que sabe. Isso é uma coisa muito surreal, gente. Eu vou falar para vocês como foi que Sócrates ficou, como era a história de Sócrates. Eu acredito que tenha um fundo de verdade nessa história, apesar que tem um pouco de fantasia. Mas ela é uma história que fala muito sobre nós. Assim, certo homem na Grécia Antiga foi falar com um oráculo e ele estava procurando quem era o homem mais sábio do mundo. E esse oráculo disse: Sócrates, não existe nenhum homem mais sábio do que Sócrates. Esse cara foi ter com Sócrates. Disse lá a visão do oráculo e tal, aí o Sócrates ficou. Sócrates ficou besta com aquilo ali. Ele disse assim: rapaz, como assim? Como é que eu sou a pessoa mais sábia como é que eu sou a pessoa mais sábia do mundo? Cara, eu não tenho, bem dizer, conhecimento nenhum. Então Sócrates, ele foi numa jornada para tentar provar que ele não era o mais sábio. Então, ele foi falar com professores. Na Grécia Antiga tinha muitos professores, pessoas de renome. E nessa parte aqui me lembra bastante um pouco a história de Jesus. Por quê? Porque tem uma determinada parte da Bíblia que fala que Jesus ele ensinava as coisas com autoridade e não como os escribas. Tá, o que um escriba faz? O escriba, ele escreve textos, ele faz cópias de textos, tá? Ele faz cópia de livros. Então, a especialidade dos escribas era decorar certos conteúdos e transcrevê-los e transmiti-los. Então, tudo aquilo que os escribas eles transmitiam, não necessariamente eles tinham domínio sobre aquele conteúdo. É tipo você, sei lá, você decora um poema e você pode não saber como é que aquele poema foi escrito, você pode não ter noção das técnicas estilísticas que estão por trás daquele poema, de todo o contexto com o qual ele foi escrito. Você pode não ser capaz de fazer um poema também, mas você decorou ele, você é capaz de declamá-lo. Os escribas eram similares, assim, eles decoravam as coisas e passavam aquilo que eles decoravam. Jesus era diferente, Jesus ele tinha o domínio total do conteúdo que ele estava transmitindo. Primeiramente porque Jesus é Deus. Ele tinha uma sabedoria que transcendia em muito a sabedoria dos escribas, e ele conseguia demonstrar, ele conseguia exemplificar, porque ele tinha, e ele conseguia simplificar muitas vezes o conteúdo, conseguia explicar de outras formas. A gente vê muito isso através das parábolas de Jesus, que ele explica muita coisa do reino de Deus, da nossa própria vida, através de histórias com caráter simbólico. A gente vê esse tipo de característica acontecendo muito em Jesus, e os professores que Sócrates ele foi atrás eram assim, eles tinham um conteúdo decorado e iam transmitindo aquilo que ele decorava, e Sócrates ficava questionando os professores a respeito das coisas. Se tal coisa é desse jeito, por que ela é assim? E o cara não sabia responder, entendeu? É que ele não tinha esse domínio, ele não tinha essa profundidade, ele só tinha decorado o negócio e estava passando aquilo que ele decorou. Então Sócrates ele percebeu que não havia sabedoria ali.
Então, o Sócrates ele foi até políticos. Foi até os políticos. E ele também não encontrou sabedoria nos políticos. Encontrou ali um certo domínio técnico, mas... Cara, ele não encontrou sabedoria nos políticos. Aí ele foi até os artesãos. Nos artesãos, ele encontrou uma certa sabedoria. Por que ele encontrou certa sabedoria? Porque eles sabiam manipular os materiais que estavam disponíveis para eles. Os artesãos, eles tinham o domínio da arte deles, eles eram capazes de não só fazer sei lá, digamos aqui que o cara trabalha com barro, ele está fazendo um vaso, que ele tem capacidade não só de fazer um vaso padrão, como se ele fosse um robô, mas que ele pode usar de criatividade e das técnicas que ele aprendeu para poder fazer vários estilos de vasos diferentes, para poder fazer um negócio diferente da sua concorrência. Só que nos artesãos ele encontrou o mesmo problema que ele encontrou nos professores e que ele encontrou nos políticos. Que era o seguinte, os caras acharem que o domínio da técnica deles, da área deles, invadia as outras técnicas, invadia as outras áreas do conhecimento. É tipo você pensar, por exemplo, em um professor de geografia. É tipo você pensar num professor de geografia que passou a vida toda estudando geografia, que ele é muito experiente em geografia, conhece os mapas, é capaz de, sei lá, num mapa assim que é praticamente assim, uma foto tirada de satélite, ele aponta onde é que tá os países, aponta onde é que tá as capitais, aponta assim com um dedo e tá certo. Mas porque ele tem esse conhecimento muito alto em geografia, ele começa a adaptar com matemática. Ele começa a adaptar em filosofia. É tipo isso que acontecia com os artesãos. E Sócrates, ele era o homem da famosa frase, só sei que nada sei. Mas por que Sócrates ele era o homem mais sábio? Porque ele tinha a virtude da humildade. Ele reconhecia a realidade. E ele tinha a medida exata do tamanho da sua ignorância. Coisas que os professores não tinham, coisas que os artesãos não tinham, e coisas que os políticos não tinham, porque eram pessoas altamente vaidosas. Você tá entendendo? E a gente tá falando aqui, cara, de inteligência. Primeiramente, você precisa ser uma pessoa humilde. Você precisa ser uma pessoa humilde e reconhecer que você não sabe tudo. Reconhecer que você nunca vai conseguir adquirir todo o conhecimento do mundo. Tem muita coisa que você vai lutar para conseguir e que você não vai conseguir, porque você simplesmente não tem tempo de vida suficiente. Mas que você também não pode ser fresco, você também não pode ser... Eu não vou nem usar a palavra aqui. Você também não pode ter essa mentalidade de fracassado, de saber que você tem limitações e não correr atrás, cara. Eu queria falar disso um pouco mais na frente, mas acho que eu vou ter que falar até um pouco mais... ter que falar até agora mesmo. Cara, o negócio aqui é o seguinte. Você tem que se esforçar. O mundo é difícil. Você já nasce morrendo. Você sabia que você já nasce morrendo? A partir do momento que você nasce, várias células do seu corpo já começam a morrer. Inclusive, eu digo mais. Sabia que as suas células oxidam? E é por isso que você envelhece e morre com o tempo? E um dos principais agentes oxidantes da nossa célula é o oxigênio. E olha só que incrível, você precisa de oxigênio para viver. Porém, o oxigênio te mata. Com o tempo, o oxigênio que você está respirando, ele vai oxidando as suas células e por isso você envelhece e morre. Inclusive, fica uma dica muito legal aí, tá, gente? Pratiquem bastante cardio. Você tem que estar com o cardio tinindo, porque isso vai fortalecer o seu coração. Seu coração vai precisar bater menos para bombear sangue, porque ele vai estar com o coração forte. E aí você vai acabar levando menos oxigênio para as suas células, elas vão oxidar mais devagar e você pode acabar tendo uma longevidade maior. Treine, tá, gente? Se exercite. Sua caridade, isso é básico. Então, isso acontece com o seu cérebro também. Você tem que lutar para você você tem que lutar contra a degradação do seu corpo, você tem que lutar contra a corrupção do seu corpo, você tem que lutar contra a corrupção da sua mente, você tem que lutar contra a corrupção da sua alma. Cara, isso é...
A vida é luta. Você só tem duas opções: é sofrer ou sofrer. Você pode sofrer a dor do processo, ou você pode sofrer a dor você pode sofrer a dor do arrependimento. Você que escolhe. Mas você não pode escolher o conforto, porque na prática isso não existe, cara. Na prática isso não existe. O conforto de hoje, de hoje, na maioria das vezes, é o sofrimento de amanhã. Isso é uma coisa que tem que estar na sua cabeça. Tá? Estude, cara. Estude. Talvez no futuro você acabe desenvolvendo um Alzheimer, algum outro problema assim, depois não sabe o que é, né? Olha, leia, busque conhecimento. Eu estou tentando agora colocar na minha rotina 1 hora de leitura por dia, inspirado também no meu xará Guilherme Freire, que eu admiro bastante, tá? E assim, tá sendo uma bênção na minha vida, tá sendo uma coisa que tá me ajudando bastante. Inclusive, você aí, cristão, olha, Machado de Assis comentou, e eu sei que eu já falei isso em outro vídeo aqui, mas eu vou continuar comentando. Machado de Assis comentou no seu livro A Mão e a Luva, que eu indico a todos vocês que leiam, porque é um livro sensacional. Um protestante sempre tem a Bíblia na ponta da língua. E na Bíblia diz: não vos contenteis com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você tem que renovar sua mente para experimentar a vontade de Deus. Olha que coisa massa, cara. Olha só que coisa massa. E tantos outros versículos na Bíblia que diz que é para você buscar a sabedoria, que a sabedoria é mais valiosa do que rubis, que o produto da sabedoria é mais valioso que ouro, que você deve empregar tudo que possui na aquisição do conhecimento. E tem outra coisa que eu vou estar dizendo, tá? Isso é um vício muito grande de brasileiro. Isso é um vício muito grande de brasileiro que às vezes é difícil você encontrar em outros cantos do mundo. Mas, cara, olha, coloque um negócio na sua cabeça que a virtude de verdade, a realidade, ela é superior à aparência. Ela é superior à aparência. Eu vou estar começando aqui, eu vou exemplificar aqui, ó, desde o mais material, desde o mais básico, até o alto nível, tá? Até o espiritual aqui. Músculo, volume, não é sinônimo de força. Não é sinônimo de força. Não vá achando que você... E também não é sinônimo de saúde. Não é sinônimo de saúde. Não vá achando que porque o cara toma bomba praticamente como quem bebe água, assim, tem anabolizante que é injetável, né, anabolizante que a pessoa toma em cápsula, que a pessoa toma bomba, assim, top de bomba, ela é de fato uma pessoa saudável, que ela é de fato... Tá certo que dá uma certa força, cara, mas aquilo ali é pura vaidade, aquilo ali é falso. Aquilo é falso. Aquilo é falso. Olha, beleza física, aparência, não é sinônimo de caráter. Não é sinônimo de caráter. Diploma não é sinônimo de educação, não é sinônimo de inteligência. Diploma não é sinônimo de cultura. Tem muita gente que fez faculdade, que fez mestrado, que é um idiota, e eu não tenho medo de falar isso. Tem muita pessoa que se formou sozinho em casa, lendo, estudando por conta própria, que é muito mais inteligente do que certos professores aí, do que ditos intelectuais. Tá? Diploma não é sinônimo de inteligência. Tire isso da sua cabeça. E outra coisa também que eu vou dizer aqui para vocês cristãos, olha, dom espiritual não é sinônimo de salvação, dom espiritual não é sinônimo de santidade. Às vezes a pessoa
A pessoa bota a mão na cabeça do irmão que tá doente, faz uma oração, o irmão é curado. O irmão fala em línguas estranhas, tem visões espirituais. Eu acredito em tudo isso, eu acredito em tudo isso. A minha mãe, ela tem um dom espiritual muito massa, que é o seguinte, ela tá dormindo, ela tem um sonho. No outro dia, ou durante a semana, acontece, o sonho dela se torna realidade. Então, eu tenho isso aqui dentro de casa. Eu tenho um contato com dons espirituais dentro de casa. Eu sou testemunha de que isso é real. Meu tio tava com. Ele tinha um problema de saúde, se não me engano, era um câncer que ele tinha, tava já muito sério, já não tinha mais cura, e através de oração ele foi curado. Hoje tá aí, hoje tá aí vivo, tá bem. Aconteceu realmente um milagre na vida dele. Tem amigos, cara, que, tipo assim, tem uma amiga minha que ela tinha um problema respiratório que era muito sério, tá? De vez em quando dava um negócio nela, ela era levada para o hospital, tinha que respirar através de uma máquina. Os médicos diziam que ela só tinha mais 7 anos de vida. Depois, uma irmã fez uma oração nela, ela foi curada. Esse tipo de coisa acontece, mas olha só que incrível, o que tem escrito na Bíblia, que nos últimos dias, nos últimos tempos, aparecerão muitas pessoas e vão dizer, Senhor, em teu nome não fizemos milagres, em teu nome não fizemos sinais, em teu nome não fizemos prodígios e maravilhas, e o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não vá achando que você é uma pessoa muito usada por Deus, você já tem o passaporte certo pro céu, não. Eu vou dizer para você, olha, Deus usou pagãos, Deus usou assassinos ao longo da história, Deus usou gente, tudo quanto é tipo de qualidade, usou até uma jumenta. Porque no final das contas, tudo é dele. Quem manda em tudo é ele. Foi ele que te fez. Não acontece uma coisa desse que não tenha o consentimento de Deus. Ele que manda em tudo. Se ele quiser te usar, você sendo um ímpio, ele vai te usar. Então coloque na sua cabeça que a realidade ela é superior à aparência. Não queira. Olha, você tem que se desenvolver espiritualmente. O que nós estamos falando aqui, o tema é sobre ter uma vida de alto nível. Sobre ter uma vida de alto nível. Você tem que se desenvolver espiritualmente. Dedique, no mínimo, 1 hora de oração por dia. Isso é o básico, tá, gente? 1 hora de oração por dia. Você tem que ter o estudo da Bíblia. Você tem que saber manejar bem a palavra de Deus. Você tem que ter esse manejo, você tem que ter esse cuidado. Guarde os preceitos que estão descritos na Bíblia. Você só vai ter benefício na sua vida. Cara, e assim, você acha que o cristianismo ele vai conseguir crescer, ele vai conseguir prosperar se as pessoas ficarem sempre negociando seus princípios de fé, como não tem acontecido nos últimos tempos? Isso tem funcionado por acaso? A pessoa faz todo tipo de palhaçada na igreja, na sua própria vida, muitas vezes com aquela desculpa besta. Não, eu tô sendo aqui que nem Paulo, fiz-me de judeu para ganhar os judeus, fiz-me de grego para ganhar os gregos, fiz-me de gentil para ganhar os gentios. Aí o resumo da vida do cara é o seguinte: fiz-me de mundano para não ganhar ninguém. A vida do cidadão, de muito cristão hoje em dia tem sido assim: fiz-me de mundano para não ganhar ninguém. Então, você tem que se desenvolver na sua vida espiritual, você tem que buscar a presença de Deus, você tem que buscar ser um cristão melhor a cada dia. Sua vida tem que ser como é descrito em Provérbios, como o sol, que vai brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito. Mas é o seguinte, gente, olha. A Bíblia nos diz que nós devemos abundar em dons espirituais, devemos buscar os dons espirituais, sim, mas não busque fachada não, meu filho. Não busque fachada não, busque ser de verdade. Busque agradar ao Senhor Deus. Cara, não seja como os fariseus. Eu vou estar falando aqui que nem está descrito na Bíblia. Que oravam em pé para serem vistos por todos. Por que é isso aqui? Olha, pentecostal. Eu sou pentecostal também, mas aqui é o seguinte: dom de língua
é um sinal para os descrentes. E ele é para a edificação da igreja. É por isso que Paulo diz, se você tem um dom de falar em línguas e não tem quem interprete, fale com você e Deus, ore em línguas, mas não fique falando um monte de coisa que ninguém entende na igreja, nos cantos assim, porque isso não tá... Cara, muitas vezes as pessoas vão acabar achando que você é louco. Muitas vezes a pessoa não entende, ela vai acabar achando que você é louco. Aí depois tu vai dizer assim, não sei o que, blasfêmia. Não, meu filho, você tá fazendo as coisas erradas, tu tá fazendo as coisas por aparência, tu não tá fazendo as coisas por amor. Para com isso, cara, pela caridade. Às vezes o cidadão, olha, isso acontece demais, dentro da igreja principalmente. O cidadão não gosta de estudar, preguiçoso, metido pregador. Aí ele aprende uma palavra que ele acha bonita, sei lá, vamos pegar uma palavra aleatória que soa rebuscado. Erudição. Tá? Aí o cidadão vai querer colocar em cada frase que ele diz. Em cada frase que ele diz. Porque fulano de tal tinha muita erudição. Irmãos, busque erudição, etc. Isso na igreja. Na vida dele é a mesma coisa. Ele fica caçando uma oportunidade para falar aquela palavra, para parecer que ele é inteligente. Quando, meu filho, olha, eu lhe garanto, se você ler 2 livros do Machado de Assis, o seu vocabulário ele já aumenta muito, já fica um negócio muito mais sofisticado. Se você ler a Bíblia inteira, o seu vocabulário já fica mais sofisticado. Imagine se você for um leitor assíduo, se você, sei lá, você é um cristão, você gosta bastante de ler a Bíblia, ok? E você também é fã da literatura brasileira, que é uma literatura incrível. Eu recomendo que todo brasileiro leia a literatura brasileira, até para você poder ter um domínio melhor da sua própria língua. Que você leia Shakespeare, essas coisas assim, você acha que você não vai acabar falando com muito mais naturalidade, que você não vai precisar ficar forçando isso é ridículo, gente. Isso é ridículo. Não fica achando que você tá arrasando, porque você não tá. Todo mundo percebe. Todo mundo percebe que você tá fingindo que você que você tem uma certa sofisticação. Isso é uma mentira. É por isso que a Bíblia declara que nós devemos fazer tudo com amor. Que não adianta nada o cidadão pegar e eu vou distribuir aqui meu dinheiro para os pobres, para que todo mundo possa ver o quanto que eu sou generoso. É sério que é para isso que você vai fazer um ato de caridade? Não, eu vou... Deus me deu o dom de cura. Então eu vou chamar aqui o cidadão aqui que está doente por meio de todo mundo e todas as pessoas vão ver como ele será, como Deus vai me usar e esse homem será curado através da imposição das minhas mãos. É certo que você não vai curar, se você tem um dom de cura, você não vai exercer esse dom por amor. Eu me lembro daquilo que dizia Martin Lutero, né? Que ele dizia que se é verdade que o Papa tem o poder de perdoar pecados, ele devia fazer isso por amor. Cara, coloque a mão na sua cabeça. Pensa assim o seguinte, olha, você tá ficando velho. Você tá ficando velho e você vai morrer. Você vai morrer. Se você... Louvado seja Deus. Se Jesus vier antes, se vier vir buscar a sua igreja antes, de qualquer forma, a parábola dos talentos, ela vale. Porque preste atenção. O dono da terra deixou 5 moedas com um servo. Ele investiu as moedas, conseguiu mais. Então, o seu senhor, quando voltou, disse: servo, bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E o outro que foi entregue uma moeda, ele não fez nada, enterrou a moeda, entregou a mesma moeda que o senhor dele tinha dado, ele entregou. Então o senhor dele jogou ele nas trevas exteriores, onde ia pranto e ranger de dentes. Não é um negócio legal não, né? Deus lhe deu um corpo, Deus lhe deu
tempo. Deus lhe deu um monte de recursos que você poderia estar usando. Você poderia estar usando para fazer alguma coisa útil ao reino de Deus, para gerar frutos. Mas você não está fazendo nada. E aí? O que você acha que vai acontecer com você, hein, caba safado? Rapaz, você tem que ter consciência. Você tem que ter consciência, viu? Porque, cara, Deus não brinca de ser Deus. O diabo não brinca de ser diabo. Mas você tá brincando de ser crente, né? Você tá brincando de ser cristão. Olha, esse vídeo aqui, ele é um vídeo sobre... É um vídeo sobre uma vida de alto nível. Mas no fim das contas é um vídeo sobre viver a realidade e ter a perspectiva de que tudo nesse mundo é vaidade. Leia Eclesiastes, meu filho. Tudo nesse mundo é vaidade. Porém, quando você gera frutos pro reino de Deus, isso não é vaidade não. Porque Deus, ele é eterno. E você tem uma alma imortal. Mas você tem o direito de escolher. Jesus morreu para te dar essa escolha. Aonde você vai passar a eternidade? Essa sua alma imortal, ela vai passar a eternidade aonde? Hã? Será que vale a pena você ter o gozo do pecado, você ter o gozo da vaidade? Alguns poucos instantes da eternidade? Mas todo o resto passar no inferno? Arrependei-vos. Porque o Filho de Deus está voltando. O Filho de Deus está voltando. E não está demorando muito não, viu? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Tchau e amém.